Boa tarde aqui no Facebook, boa tarde aqui no Instagram. Seja bem-vindo, bem-vinda para esta nossa conversa semanal. Hoje, para aquecer os corações, tá um friozinho danado. Eu não sei exatamente aí onde você está, mas aqui no estado de São Paulo, aqui onde eu estou, em Barueri, tá muito frio hoje. Aliás, nem tanto, né? Porque no fim de semana estava um pouco pior, um pouco mais frio ainda. E para a gente aqui também, estado de São Paulo, hoje é emenda de feriado, que amanhã é feriado aqui no estado, e nós estamos aqui trabalhando nessa emenda de feriado, nesse dia lindo e gelado. E aí, um tema bacana, propício para a gente falar nesses dias frios, pode ser o perdão, que certamente ele traz um calor para o nosso coração. Como é que ele pode trazer um calor para o nosso coração? Porque quando a gente perdoa, a gente deixa ir uma mágoa, uma frustração, algum desconforto, e a gente abre espaço para o acolhimento, para a amorosidade, para a generosidade, tanto para com o outro, mas também e especialmente para com a gente. Então, eu sou a Carolina Salles, eu sou psicóloga e eu atendo várias pessoas que chegam aqui no consultório com bastante desafio de perdoar. Às vezes é uma traição, às vezes é algo que alguém falou por muitas vezes, né? A mãe repetindo uma frase, aquilo fica martelando e a pessoa não consegue esquecer. Muitas vezes, mesmo quando a pessoa sabe que o outro não tinha a intenção de perdoar, de magoar, de machucar, mas a forma como se recebe aquela informação fica ali machucando e às vezes por dias, por meses, às vezes por anos. Às vezes uma coisa que foi feita lá atrás, eu não perdoo o meu pai que nos abandonou, eu não perdoo a minha mãe que batia em mim, eu não perdoo porque os meus pais não observaram que tinha alguém que abusava de mim, eu não perdoo o meu filho que fez uma escolha tão diferente do que eu quis para ele, eu não me perdoo por não ter sido mais firme na educação dos meus filhos e hoje ter os resultados que eu tenho na minha relação com eles, ou não estar tão presente e hoje ter uma relação tão distante. Então, como é comum, eu realmente observo bastante aqui no consultório como é comum ter um desafio em perdoar, seja um perdão para si mesmo, seja um perdão para o outro. E assim, primeiro eu quero dizer para você, para que é importante perdoar, né? Tá bom, mas por que se fala tanto em perdão? Tirando aqui qualquer questão religiosa, né? Porque, obviamente, cada um tem as suas crenças e tem uma questão com o perdoar religioso. Agora, aqui nesse momento eu quero fazer um recorte, porque eu não vou falar do perdoar religioso. Eu quero sim falar do perdão e até mesmo da fé, mas de um ponto de vista emocional, né? E qual é o efeito disso na nossa vida emocional, na nossa vida física, também na nossa vida espiritual, porque isso vai interferir em todos os aspectos da nossa vida, mas eu quero aqui, né, dizer de que lugar eu estou falando neste momento, né? Então não é de um lugar religioso, e sim de um lugar psicológico, né? Para que é importante o perdão? O perdão, a gente já tem hoje uma série de pesquisas feitas, aliás, tem acho que uma das mais recentes pesquisas que foram divulgadas em relação ao perdão, ela foi apresentada recentemente no Congresso de Cardiologia, na SOCESP, e é uma pesquisa que demonstrou que quem perdoa mais e quem tem fé tende a ter menos infarto do miocárdio. Né? Na verdade, assim, entre as pessoas, a pesquisa, né, deixa eu fazer uma correção aqui na forma de falar para ficar mais claro, entre as pessoas que tiveram infarto e as pessoas que não tiveram infarto, foi pesquisado, né, qual é a sua capacidade de perdoar, o quanto você perdoa ou não, e qual é também né, a sua fé, o quanto você considera que você tem fé ou não, e independente também de religião. E foi identificado que entre as pessoas que
sofreram um infarto, essas pessoas têm significativamente um número maior, mais expressivo de dificuldade de perdoar, ou seja, a maior parte dessas pessoas tem mais dificuldade em perdoar do que as que não tiveram um infarto. E aí, né, obviamente, fazendo também uma conversa não só de um ponto de vista quantitativo, mas também qualitativo, e de entender, né, como é, o que acontece com nesse processo do perdão e do não perdão. A gente também, em outras pesquisas também qualitativas, não só em relação ao infarto, mas em relação a câncer, em relação a problemas digestivos, a gente sabe que existe uma relação muito próxima, muito direta com a capacidade de perdoar ou não. Ou seja, qual é o maior benefício que o perdão traz para a gente? O maior benefício é o não adoecimento. Até a gente poderia dizer de um outro jeito, a manutenção da mágoa, a manutenção da raiva, da frustração, do desconforto que vem com aquela situação, a qual você não dá o perdão, não libera o perdão. Então, esses desconfortos todos somados, esses desconfortos todos a longo prazo, a médio prazo, eles possibilitam que as pessoas adoeçam mais que aquelas que não guardam estas mágoas, estes desconfortos todos, né? As pessoas que não ficam o tempo todo retomando esse desconforto e mantendo esse desconforto do não perdão, essas pessoas que deixam de fazer isso tendem a ter mais saúde, né? As pessoas que deixam de ficar remoendo, digamos assim, elas tendem a ter mais saúde do que aquelas que ficam remoendo. Então, isso a gente já tem uma série de pesquisas que comprovam, então, com problemas digestivos, com problemas cardíacos, com câncer, tem outras doenças aí, até mesmo o aumento ou diminuição da imunidade, ele está muito ligado também à nossa capacidade de perdoar. E por que que isso acontece? Porque quando a gente perdoa, então vamos associar a explicação fisiológica e a explicação emocional de tudo isso. Quando a gente perdoa, e aqui perdão nada tem a ver com esquecer. Esquecer é amnésia. Não dá pra gente esquecer, você não vai esquecer. Então, primeira coisa, antes de eu falar da questão física junto com a questão emocional, vamos voltar aqui antes, né? O que é o perdoar? É a minha capacidade de lembrar daquela experiência sem a emoção de dor, de mágoa, de rancor. Então, é a minha capacidade de separar o sentimento da lembrança daquela situação. Então, assim, uma situação aconteceu, né? Essa situação, ela foi desagradável, ela me frustrou, eu fiquei ferida a partir dessa situação. Eu tive determinados sentimentos ali, né? De mágoa, rancor, seja lá do que for, ok. E o que é a minha capacidade, então, de perdoar? É a minha capacidade de separar o sentimento daquela lembrança, porque eu vou sempre lembrar dela, mas eu desassocio desta lembrança a dor, a mágoa. Eu desassocio. Ok, naquele momento eu senti isso, e hoje eu posso falar deste assunto sem ter a dor, sem ter a mágoa aqui junto. Então, eu consigo fazer uma separação na lembrança e no sentimento. Só que muitas vezes, isso obviamente é muito complexo, porque parece que vem junto. Eu me lembro, já vem a sensação. Eu me lembro, já vem a sensação. E isso, é claro, é um treino. Eu poder me lembrar, olhar para aquela situação e efetivamente olhar por outros olhos, por outros ângulos, olhar de uma outra forma e aquilo ficar ok dentro de mim. Então, vou trazer ali alguns exemplos que eu falei no comecinho da nossa conversa. O meu pai me abandonou. Eu não perdoo meu pai porque ele nos abandonou. Então, eu tenho mágoa, olha a minha vida como é que ficou. Eu tenho uma série de questões que vêm a partir de uma situação que meu pai fez lá quando eu era pequena. Né? Então, ok, vamos imaginar, né, um exemplo desse, que de fato é uma situação real, já me deparei com uma situação desta, e aí, todas as vezes que se lembra do abandono do pai, vem
a sensação de rejeição, de abandono, de mágoa, de raiva. Ok, o que é uma evolução disso? E, claro, isso muitas vezes solicita psicoterapia ou exercícios de alto impacto emocional, hipnose, enfim, tem uma série, ou algumas pessoas fazem isso, né, com conversas, ou fazem isso naturalmente ao longo da vida, com a fé, enfim, cada um tem, né, existem diversos métodos aí para a gente conseguir fazer isto, e isto é o quê, né, chegar onde? Chegar em, meu pai fez a melhor escolha que ele podia fazer naquele momento, com aquela percepção que ele tinha, com aquele modelo de mundo que ele tinha, da forma como ele enxergava as coisas. Talvez, inclusive, essa tenha sido a melhor escolha que ele fez, até mesmo pensando em mim e em nós, filhos, porque com a estrutura psíquica, emocional que ele tinha naquele momento, ele talvez não desse conta de viver aquela situação naquele momento. Ou ele teve os motivos dele que eu desconheço, e qualquer coisa que eu diga aqui, eu estou falando de um lugar de julgadora, de um lugar de juíza, com a minha percepção e a minha visão, mas eu não estive, não estou na pele dele naquele momento para tomar aquela decisão. Então, quando eu consigo começar a fazer este contraponto, de lembrar da situação, de saber que ela aconteceu, não é? Eu vou esquecer que meu pai me abandonou. Não vai esquecer que o pai abandonou, de jeito nenhum. O que você vai transformar o sentimento que você tem a partir daquela situação. E para que transformar? Porque ficar remoendo a dor, a sensação de abandono, fisicamente, a médio, a longo e talvez até a curto prazo, vai te trazer muito mais malefícios do que benefícios. Vai te propiciar, vai te possibilitar, vai te levar a ter mais doenças físicas do que se você deixar ir. Então, para que perdoar? Então, o perdão não é para o pai ficar bem com a consciência dele, tranquilo. Não, o perdão não é para quem eu estou perdoando. O perdão é para mim. É eu poder vivenciar a minha história, olhar para a minha história, olhar para os fatos que aconteceram na minha história, sem que eles sejam marcos de dor, mas que eles possam ser marcos de transformação, marcos de aprendizado. Então, eu me lembro, né, numa determinada ocasião, né, com uma pessoa que o pai foi assassinado quando ela era pequena, e ela tinha muito ódio da pessoa que assassinou o pai. E num processo de psicoterapia, né, que foi sendo, né, desenvolvido, num determinado momento, essa pessoa pôde observar que a maneira como ela estava hoje na vida dela, com as conquistas que ela teve e o quanto foi desafiador conquistar aquilo, mas aquilo aconteceu inclusive porque ela não teve a figura do pai por perto. Então, aquilo que foi muito ruim e doloroso lá atrás, ao longo da vida dela, ela pôde fazer com que isso fosse um impulso para ela conquistar tudo que ela conquistou. E quando ela notou isto, ela começou a dar um outro significado para o assassino do pai. E, de novo, não é que ele não fez uma coisa ruim, não é que ele passou a ser bonzinho, maravilhoso, lindo, ela passou a amá-lo, nada disso. Ela só passou a lembrar deste fato e a lembrar desta pessoa como essa pessoa, com o que ela fez, que naquela ocasião me doeu muito, ela me deu uma oportunidade. Na minha vida, eu fiz disto uma oportunidade. Então, puxa, que bom que eu tive essa oportunidade na vida. Posso deixar ir, posso liberar, eu não preciso ficar aqui remoendo por mais 20, 30, 40, 50 anos esta dor, esse desconforto que existe aqui dentro de mim. Eu não preciso ficar remoendo. Eu posso escolher, eu posso querer ficar remoendo, mas eu não preciso. Eu posso me liberar disto. E foi muito interessante, porque o processo que veio depois disso foi de uma ascensão ainda maior, de mais conquistas, enfim, de um se apropriar de si mesma. Foi lindo, lindo, incrível, porque deixou ir e porque liberou né, a energia, o que estava ali
fisicamente mantendo-a presa àquela situação. E eu falei há pouco que ia fazer uma conexão, né, do que acontece emocionalmente com fisicamente. Então, eu fui primeiro dizer aqui o que eu estou chamando de perdão, e então contextualizar. Aí agora trazer, então, para a questão física que acontece junto. Ocorre que, assim, quando a gente pensa repetidamente em algo, aliás, nem precisa ser repetidamente, a gente pensa em algo, e esse algo traz para a gente uma emoção, e a gente continua pensando, alimentando aquela emoção, vai virando uma sensação. Então, eu fico com aquela sensação há algum tempo ali presente. Então, vamos imaginar o seguinte, entrou alguém aqui e me deu um susto. Essa sensação de susto, né, é uma emoção, eu fiquei assustada, fiquei talvez com medo, apreensiva, e aí eu começo a pensar nisso. E se eu começo a pensar e a alimentar, nossa, mas que susto, nossa, que coisa horrível, por que a pessoa fez isso comigo? Porque essa pessoa, onde já se viu, ela não sabia que ela ia me assustar. E eu começo a alimentar, isso vai se transformando numa sensação, isso vai ficando aqui, vai ficando um sentimento. E o que acontece? Naquele momento que eu tomei um susto e fui para uma emoção, isso é bioquímico, isso é biológico. Eu imediatamente me vem uma reação de susto, meu coração dispara, a minha respiração fica diferente, a temperatura do meu corpo fica diferente. Ou seja, essa emoção, ela faz com que o meu corpo mude. E se eu fico ali pensando e reforçando esta emoção, o meu corpo vai ficar ali mais modificado por mais tempo. E mesmo que não fique aquela emoção, mas vai virando ali uma outra sensação, que é uma sensação de medo, ou de raiva, ou de desconforto, eu com os meus pensamentos, eu fico alimentando esta sensação. Quando eu fico ali alimentando, eu direciono a bioquímica do meu cérebro para isso. Então, por exemplo, numa sensação de medo, a gente libera uma série de hormônios, neurotransmissores, ou a gente deixa de liberar alguns que são importantes, e aí eu prolongo esta bioquímica do meu funcionamento por mais tempo. Isso acontece todas as vezes que eu volto e penso na questão do não perdão, na questão do rancor, na questão daquela situação que me aconteceu o ano passado, o ano retrasado, há 5 anos, há 10, há 20, há 30 anos atrás, há 35, 40 anos atrás, eu fico remoendo. Então, toda vez que eu remoo, toda vez que eu trago isto, como eu trago com sentimento de rancor, de raiva, como é que eu vou deixar o meu corpo com a bioquímica daquela situação? E a bioquímica daquela situação é uma bioquímica que, quando ela fica sendo acessada o tempo inteiro, ela não é favorável. Entende? É muito mais favorável que a gente esteja em equilíbrio, né? Porque todas as emoções são importantes. Mas se o tempo inteiro eu fico voltando no medo, ou na raiva, ou no rancor, eu vou gerando a longo prazo um desequilíbrio, até mesmo bioquímico. Então, é por isso, inclusive, que a mágoa, né, pessoas que ficam magoadas e que trazem a mágoa à tona o tempo inteiro, que se lamentam e que voltam naquela situação, que não esquecem daquela situação, tem até mesmo uma tendência maior à depressão, né, na melancolia, né, a depressão ela é muito feita também, né, um dos componentes é também a melancolia, é o queixar-se daquilo que passou, que foi lá para trás, é o não deixar ir, é o ficar com aquilo que já foi, mas continua ali, continua ali. Então, esse ficar com aquilo que continua ali vai fazendo com que o meu corpo, sendo aquilo que continua ali algo ruim e desconfortável, vai fazendo com que o meu corpo repita aquela bioquímica que é desagradável. E isso, a longo prazo, repetindo, modifica, porque se isso modifica a temperatura da minha pele, se isso modifica meu batimento cardíaco, se isso modifica o ritmo de tudo que está funcionando aqui dentro de mim, inclusive do intestino, do fígado, do rim, porque né, nós somos um único sistema, então a gente modifica o funcionamento, inclusive, dos nossos órgãos. Então, a chance de que a gente tenha algum sintoma físico e até desenvolva uma doença é muito maior quando a gente fica toda hora retomando pensamentos de coisas que são desconfortáveis, ruins, e muito mais com eles do que de coisas boas, agradáveis, confortáveis, porque
como eu disse, não é que a gente não vai sentir medo, não vai sentir raiva, vai, porque isso faz parte da vida, é humano, tá aqui pra gente sentir mesmo. Agora, se ficar muito mais isto, a gente libera muito mais a bioquímica destas sensações, que não são, né, no final das contas, no final do dia, e no final dos dias e no final dos anos, elas não são o estilo mais saudável de funcionamento para o nosso corpo. Elas não vão trazer um estilo de funcionamento mais saudável para o nosso corpo. Então, por isso que perdoar é tão importante. Agora, ok, entendi o que é perdão, entendi que é importante, mas como é que eu faço para perdoar? Eu não consigo esquecer. Já disse, esquecer você não vai. O que você precisa fazer é desassociar, né, a emoção da lembrança que você tem. E eu vou aqui agora, então, propor um exercício bem rapidamente, porque, claro, num processo de terapia, a gente, né, consegue fazer isso de um jeito muito mais focado e certeiro na questão de cada um, na questão da pessoa, por isso que é individual, né, por isso que é personalizado. Mas eu vou passar aqui um exercício que talvez você possa usar aí no seu dia a dia e que certamente pode te ajudar a perdoar. É muito simples, muito, muito, muito simples. Você pode fazer aí sozinha, inclusive, ou você pode pedir para ensinar para alguém, pedir para essa pessoa te ajudar a fazer. Então é o seguinte, você vai imaginar uma tela de cinema, e você vai colocar nesta tela uma imagem assim bem grande, colorida, a cena que mais te desconforta, né? A cena que realmente está ali, que você não perdoa. Você vai colocar, assim, uma imagem grande, brilhante, colorida, numa tela bem pertinho de você. Aí você vai fechar os seus olhos e você vai imaginar a tela se afastando, as cores diminuindo, o tamanho diminuindo e a imagem ficando mais opaca. Então, aí mais uma vez, a tela vai longe, a imagem vai diminuindo de tamanho, diminuindo as cores, ficando mais opaca, vai ficando assim monocromática, bem longe, pequenininha, opaca, monocromática, bem longe, pequenininha, opaca. E você vai fazendo isso até que a tela fique muito distante. A imagem fica assim um pontinho preto, um pontinho preto e branco na tela, pequenininho, opaco. E você observa como é olhar para esta situação deste tamanho, nessa distância, bem diferente do que ela estar aqui presente, perto da gente. Então, a gente usar alguns mecanismos neurológicos, mentais que nós temos, para que a gente possa trazer uma ferramenta muito útil para o nosso cérebro, que nos ajuda, que nos facilita separar, distanciar o fato da emoção e nos ajuda principalmente a deixar aquela situação com bem menos emoção de rancor, de raiva, de medo, de ódio, de frustração ali conectada a ela. Então, experimente fazer isso, veja como isso vai diminuindo, diminuindo de tamanho, diminuindo. E você pode começar a olhar para aquela situação assim também, dando um tamanho bem menor para ela, bem menor do que ela é. E com isso fica muito mais fácil deixar ir o sentimento que talvez esteja ali te desconfortando. Que tal experimentar esse exercício aí? E se ele for útil, você pode compartilhar com outras pessoas. Aliás, você pode também compartilhar esta live aqui no Facebook. Pode deixar aqui seus comentários. Deixa eu ver se a gente tem... A gente tem vários ois por aqui. Não temos comentários, temos só ois. Então, oi para todo mundo que está passando por aqui. Para a Soraya, que está entrando agora. A gente tem a Gislaine, a Débora, enfim, tem bastante gente. A Roseli, o Jean, bastante gente passando por aqui. Um beijo para o João Marcelo também, para o Elton, para a Islânia. Um beijo para todo mundo que passou por aqui. Eu espero que você tenha podido
sair nessa nossa conversa hoje com mais possibilidades de deixar menor, de deixar pequeno a emoção de desconforto, de raiva, de mágoa que você tenha com qualquer situação aí do seu passado, ou até mesmo de deixar ir esta emoção e ficar somente com a lembrança. Ok? Eu vou ficando por aqui e se você quiser fazer parte também da minha lista de transmissão, ela é só para mulheres, mas você pode fazer clicando na bio no Instagram ou em qualquer post de vídeo aqui no Facebook, você pode clicar porque em todos eles tem acesso direto à lista e aí você vem participar e receber semanalmente um áudio gratuito sobre algum assunto aí para você colocar no seu dia a dia para fazer a diferença, para você desenvolver ainda mais as suas habilidades emocionais para lidar com tudo que a gente tem aí para lidar na vida, especialmente nós mulheres que vivemos uma série de papéis aí, uma série de exigências nossa com a gente mesma, então que a gente possa cada vez mais estar empoderada, bem desenvolvida emocionalmente para lidar com tudo isso da melhor forma. Eu vou ficando por aqui, um beijo muito grande, nós nos encontramos em breve, numa próxima live. Tchau, tchau!